E aí, senhoras e senhores caóticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. No vídeo de hoje, nós vamos explorar as propriedades do produto vetorial. Propriedades essas que nos ajudam muito na resolução de questões e no entendimento geral do tema. A gente já trabalhou com produto vetorial de dois aspectos. A gente viu módulo, direção e sentido a partir da definição algébrica e a partir da definição geométrica. A gente já conhece muito bem o nosso vetor, que é resultado do produto vetorial. Agora a gente vai conhecer algumas propriedades desta operação. Duas delas a gente já conhece, que veio direto da definição, que é a anticomutatividade e o produto vetorial de um vetor por ele mesmo. Quanto à anticomutatividade, a gente viu que o produto vetorial ele não comuta. Fazer U VEC V não é a mesma coisa de fazer V VEC U. Entretanto, apesar de não comutar, ele anticomuta. É o nome que a gente dá quando, ao fazer a comutação dos vetores no produto vetorial, a gente gera um vetor oposto. Então, isso é uma propriedade interessante, a gente consegue provar isso de duas maneiras. Uma, pela própria definição do vetor, né? Por conta do sentido dado pela regra da mão direita. Então, quando eu fizer a regra da mão direita, U VEC V, se eu fizer V VEC U, eu gero um vetor que tem o sentido oposto. E a gente consegue provar isso através de determinantes, né? Quando eu faço U VEC V, eu estou fazendo um determinante que envolve os versores I, J e K, as coordenadas do primeiro vetor, que é o U, coordenadas do segundo vetor, que é V. Ao resolver esse determinante, eu gero o produto vetorial. Quando eu faço V VEC U, o que eu estou fazendo é invertendo a posição da segunda com a terceira linha. Toda vez que a gente faz isso num determinante, inverte duas linhas, o sinal muda. Então, eu gero um vetor que tem o sinal oposto ao antigo vetor. Então, a gente consegue provar dessas duas maneiras. E quanto a um produto, o VEC U, a gente viu que isso aqui dá zero também por dois motivos. Pelo motivo geométrico. O VEC U, se eu fizer o módulo de U VEC U, eu vou ter módulo de U, seno do ângulo entre U e U. Como U é paralelo a U, o ângulo é zero. Então, o seno de zero é zero. Então, isso aqui se anula. Se o módulo de um vetor é zero, é porque o vetor é zero. Tá? Então, isso aqui é o vetor nulo. E, pela argumentação algébrica, a gente tem o quê? O VEC U é o determinante, que a primeira linha é UJK, a segunda linha são as coordenadas de U e a terceira linha são as coordenadas de U. Então, o que acontece quando a gente tem um determinante em que duas linhas ou duas colunas são iguais ou proporcionais? O determinante se anula, né? Então, isso aqui realmente vai dar zero. Então, são duas propriedades que a gente já viu, só para reforçar. Agora, vamos ver outras propriedades. A primeira delas é que o produto vetorial ele é linear. Nesse caso, ele é bilinear, a gente vai entender o que é esse bilinear. Mas ele é linear, tá? O que é ser linear? O que é um operador linear? O que é uma transformação linear? Basicamente, uma transformação é dita linear quando ela preserva soma e produto por escalar, que a gente vai chamar de dilatação, né? Porque dependendo de beta, ou o vetor dilata, ou o vetor comprime, ou ele muda de sentido, dependendo do valor e do sinal de beta. A gente já viu isso anteriormente. Então, eu vou genericamente chamar produto por escalar de dilatação. Então, a transformação da soma é a soma das transformações. E a transformação da dilatação é a dilatação da transformação. Sempre que isso acontece, a gente tem um operador linear. Por exemplo, a derivada é um operador linear. A derivada de soma de funções é a soma da derivada das funções isoladamente. A derivada de uma função multiplicada por uma constante é a constante multiplicada pela derivada daquela função. Então, a derivada ela obedece, isso aqui ela preserva soma e produto por escalar, então ela é um operador linear. A integral também é um operador linear, como vocês podem mesmo comprovar. Então, toda vez que uma transformação ou um operador preserva a soma e preserva produto por escalar, ele é dito linear. E o produto vetorial ele é linear. Por exemplo, se eu tiver na primeira entrada do produto vetorial uma soma, eu consigo distribuir essa soma nesta ordem e aí eu gero uma soma de produtos vetoriais. Ou seja, ele é distributivo na primeira entrada. Então, U mais V, produto vetorial com W, vale U, produto vetorial com W, mais V, produto vetorial com W. Então, ele é linear na primeira entrada, mas ele também é linear na segunda entrada. Então, por exemplo, U, produto vetorial com uma soma de vetores, ele também é distributivo aqui. Eu posso distribuir aqui o VEC V e somar com o VEC W. Então, o produto vetorial ele também é linear na segunda entrada. Tá? Por que a gente faz essa diferenciação de primeira entrada e segunda entrada? Porque ele não é comutativo, certo? Então, a ordem importa. Então, sempre que eu
falar de produto vetorial, eu tenho que levar em consideração a ordem. Não seria obrigatório uma transformação linear na primeira entrada ser na segunda. Não é obrigatório. Mas, se ele for linear na primeira e na segunda entrada, então a gente diz que ele é bilinear. A mesma coisa a gente pode dizer da dilatação. Então, por exemplo, se eu fizer o produto vetorial com algum vetor dilatado, isso é a mesma coisa de eu fazer a dilatação do produto vetorial U com V. Ou seja, eu congelo alfa, que é um escalar, e posso operar produto vetorial de U com V e depois multiplicar por alfa. Isso me leva à seguinte conclusão, que isso aqui é a mesma coisa de alfa U VEC V. Eu também posso deixar o alfa parado e operar o VEC V primeiro, dependendo das condições. Então, isso é que é preservar a dilatação, ou seja, preserva o produto por escalar. Então, tanto faz produto vetorial com a dilatação ou a dilatação do produto vetorial. Por isso que ele é dito linear, tá? A gente vai provar isso aqui. A prova desses dois ficam como exercícios. Ela não é tão difícil, inclusive é desse aqui é análoga a esse, só que a gente vai provar esse só para deixar explícitas essas ideias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, para provar essa identidade, a gente vai desenvolver esse lado e mostrar que ele é igual a esse lado. Tá? Então, para começar, eu vou escrever U, V e W em termos de suas coordenadas genéricas. Então, aqui a gente tem U e suas coordenadas U1, U2, U3, V e suas coordenadas V1, V2, V3, mesma coisa com W. Agora a gente vai montar o produto vetorial U mais V VEC W. E como é que a gente monta? U, J e W na primeira entrada. Na segunda entrada, as coordenadas do primeiro vetor. Mas quem que é o primeiro vetor? U mais V. Ou seja, eu vou pegar U, somar com V. Somar dois vetores, que estão escritos em termos de suas coordenadas, é somar coordenada a coordenada. Então, a primeira entrada, ou seja, na direção de I, a gente tem U1 mais V1. Na direção de J, U2 mais V2. Na direção de K, U3 mais V3. E a última linha são as entradas do segundo vetor, que é o W. Então, W1, W2, W3. Daí a gente vai fazer a expansão por cofatores. Então, ó, na direção I, o I vai multiplicar o determinante dessa matriz, ou seja, I multiplica, se eu eliminar linha e coluna, sobra o 2V2 aqui, o 3V3 aqui, W2, W3, como a gente já está acostumado. Na direção de menos J, lembra que aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Então, quando a gente expande na linha aqui dos versores, eu sempre vou ter menos J. Então, na direção de menos J, a gente vai ter o determinante dessa matriz que sobra aqui, ó, certo? E na direção de K, a gente vai ter o determinante dessa matriz aqui que multiplica K, dessa forma aqui. Agora, o que a gente vai fazer é expandir isso aqui, tá? Lembrando que o determinante de uma matriz de segunda ordem é produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Então, na direção I, a gente tem o seguinte, o 2 mais V2 vezes W3, menos o 3 mais V3 vezes W2. Temos aqui. Na direção menos J, a gente vai ter o 1 mais V1 vezes W3, menos o 3 mais V3 vezes W1. E na direção de K, a gente vai ter o 1 mais V1 vezes W2, menos o 2 mais V2 vezes W1. Dessa forma aqui. Agora a gente vai distribuir o 2W3 mais V2W3, menos o 3W2, menos V3W2, e assim sucessivamente. Então aqui ficamos com o seguinte, ó, o 2W3 mais V2W3, menos o 3W2, menos V3W2. Fizemos isso para os elementos na direção de J, os elementos na direção de K. O que eu vou fazer agora é separar. O que tem U, eu vou escrever primeiro, isso para as três coordenadas. Daí eu fiquei com o seguinte, ó, na direção de I, primeiro, o 2W3 menos o 3W2. Na direção de menos J, eu fiquei com o 1W3 menos o 3W1. E na direção de K, eu fiquei com o 1W2 menos o 2W1. E o resto eu escrevi separadamente. Ó. Na mesma direção I, eu tenho V2W3 menos V3W2. Na direção de menos J, sobrou V1W3 menos V3W1, certo? Só que isso aqui é a exata definição de U produto vetorial com W. E isso aqui é a exata definição de V produto vetorial com W. Então, aqui eu tenho o seguinte. Eu comecei com isso aqui e cheguei exatamente nisso aqui, que era o que eu queria provar. Então, utilizando propriedades determinantes, a gente consegue mostrar que o produto vetorial ele é linear na primeira entrada. Então, ele preserva a soma na primeira entrada.
Para provar para a segunda entrada é análogo, é bem tranquilo de fazer, fica aí como um desafio. E também para provar para dilatação é análogo, fica aí como desafio, tá? Vamos agora ver a segunda propriedade, que é a propriedade da associatividade. Quando a gente falou de produto escalar, a gente não mencionou associatividade porque não fazia sentido falar de associatividade quando eu falo de produto escalar. Por quê? Dados o produto escalar com V, produto escalar com W. Não faz sentido eu perguntar se existe diferença entre operar primeiro U e V e depois operar em W versus operar primeiro em V e W e depois operar com U. Por que não faz sentido isso? Porque quando eu faço o produto escalar com V, eu gero um escalar, eu gero um número. E não faz sentido um número, K, por exemplo, produto escalar com W. Produto escalar é entre vetores. E aqui eu tenho um escalar. Existe produto de escalar por vetor, que gera um vetor dilatado, contraído, com o mesmo sentido ou sentido oposto. É outra situação, e a gente já conversou sobre isso em algum dos vídeos que eu postei aqui, lá nas definições básicas. Ou seja, produto de escalar por vetor existe. Agora, produto escalar de escalar por vetor não faz sentido. Então, isso aqui nem vale a pena mencionar porque não fazia sentido trabalhar com isso. Já com produto vetorial, não. Como o produto vetorial gera um vetor, isso aqui gera um vetor Z, por exemplo, que eu vou fazer produto vetorial com W, ou isso aqui gera um vetor Y, por exemplo, que eu vou fazer produto vetorial com U. Então, existe a necessidade de eu te perguntar se há diferença entre fazer primeiro com os dois primeiros vetores e por último com o terceiro, ou o contrário, fazer entre o segundo e terceiro e depois fazer com o último. E a resposta é: existe diferença, tá? O produto vetorial ele não é associativo, tá? Se fosse associativo, não teria diferença, eu podia operar em qualquer ordem. Mas o produto vetorial não. Eu preciso especificar a ordem, com parênteses, por exemplo, qual que é a sequência de produtos vetoriais que eu quero executar, porque vai dar diferente. Por exemplo, é diferente fazer I VEC J VEC J de fazer I VEC J VEC J. J VEC J dá o vetor nulo. Então isso aqui é I VEC vetor nulo. E I VEC vetor nulo dá o vetor nulo. Agora, I VEC J dá o vetor K. E K VEC J dá o vetor menos I. Ou seja, eu gero vetores diferentes. Eu trouxe aqui para explicar que ela não é associativa porque pode ter questões que peçam para vocês fazerem as duas coisas e vocês vão obter geralmente resultados diferentes. Até pode, em uma eventual combinação de vetores, gerar um vetor igual. Mas, de maneira geral, o produto vetorial ele não é associativo. E uma última propriedade que vale a pena mencionar é: sempre que eu tiver um produto misto, ou seja, produto vetorial escalar na mesma operação envolvendo três vetores, tanto faz a posição do produto escalar e do produto vetorial. Eu consigo trocar essa posição sem alterar o resultado. A prova disso eu vou deixar para fazer quando a gente falar de produto misto, porque tem um capítulo no livro que é dedicado a produto misto e a gente vai ver as demais características e propriedades desse produto misto. Então, por enquanto, a gente só vai aceitar que o ponto e o x eles podem trocar de ordem sem perda de resultado. E aqui é uma coisa interessante, aqui eu não preciso de parênteses para mostrar qual que é a ordem, tá? Por quê? Eu sempre vou ter que fazer o produto vetorial primeiro. Vocês conseguem dizer o porquê? Espero que sim, né? Se eu fizer produto escalar primeiro, eu vou gerar um escalar. Qual que é a razão de fazer escalar produto vetorial com algum vetor? Não existe, né? Então, a ordem produto escalar primeiro não faz sentido. A ordem correta a ser seguida é primeiro produto vetorial, que aí eu vou gerar um vetor para daí em seguida eu fazer o produto escalar entre dois vetores. Então aqui eu não preciso pôr os parênteses aqui especificando que o produto vetorial é primeiro, porque fazer o produto escalar primeiro não tem nem sentido. Essa é uma propriedade que nos ajuda, porque imagina que eu tenho U, produto escalar com U, VEC V. Isso aqui eu já sei que é zero. Por quê? Porque se a ordem de produto vetorial e escalar eu posso trocar, isso aqui é a mesma coisa de U, produto vetorial com U, produto escalar com V. Só troquei a ordem de ponto e x. Só que isso aqui eu já sei que é zero, né? Produto vetorial de um vetor por ele mesmo é zero, então isso aqui vai dar zero. Enquanto isso aqui, eu teria que fazer U VEC V, gerar um vetor por todas aquelas matrizes e depois fazer o produto escalar com U. No final eu chegaria em zero, só que eu teria mais trabalho. Aqui, simplesmente eu troco a ordem, porque posso, e vejo que automaticamente dá zero sem fazer nenhuma conta, tá? Então, é uma propriedade muito interessante. A prova eu vou deixar para as aulas de produto misto, eu não vou falar
da prova por aqui. A gente vai ver isso em breve. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Com essas propriedades e com as definições de produto vetorial, a gente consegue agora começar a fazer as questões. E é o que eu vou fazer a partir das próximas aulas, próximos vídeos. Trazer só questões do livro do Paulo Winterle sobre produto vetorial para a gente trabalhar uma a uma e desenvolver intuição, desenvolver prática em cima desse tema, certo? Se tu gostou desse vídeo, não deixa de avaliar. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Até mais!